Olá, meu nome é Paloma Bueno, eu sou tradutora, intérprete e professora de Libras. Seja bem-vindo à Semana Mãos a Libras, onde eu vou contar para você a trilha, né, o caminho das pedras para alcançar a fluência em 6 meses. Mas será que isso é possível? Eu tenho vários alunos que atingiram esse objetivo, mas eu vou deixar o depoimento de uma aqui para você ver. Olá, meu nome é Valéria, eu sou intérprete de Libras. Desde 2014 eu estudo essa língua. Eu sou técnica de enfermagem, sou formada também em assistente social, graduada em assistente social. Eu trabalhava no hospital aqui em São José dos Campos e eu fiquei doente, tive depressão e síndrome do pânico. E na época o médico me orientou que eu precisava fazer algum trabalho manual, artesanato, essas coisas. E o meu marido, ele achou num folheto da prefeitura, achou um anunciado falando sobre esse curso. E ele comentou comigo assim: Valéria, por que você não faz? É manual, é Libras, é com a mão. E eu fui. Eu não sabia nem o que era Libras. Depois eu, conhecendo a língua, tive um pouco de dificuldade. Eu lembro que comecei a estudar de madrugada, porque era um momento que eu tinha mais calma. A Paloma, ela foi minha segunda professora. Teve uma professora antes, depois eu conheci a Paloma. E com a Paloma foi totalmente diferente, porque ela me mostrou a Libras de uma forma mais clara, de uma forma mais natural. E eu me apaixonei de verdade. A maior dificuldade era pensar igual surdo. E ela começou a ensinar, a turma, acho que foi a segunda turma da prefeitura, e ela começou a ensinar, começou a mostrar pra gente como a gente pensar. Ela falava assim: você cria um cenário, pensa igual surdo. Então foi muito, eu tive um feedback com ela maravilhoso. E ela me fez amar a Libras. Ela não só me ensinou como professora, ela me ensinou a amar a comunidade surda. A princípio eu tinha muito medo de atuar, medo do surdo estar entendendo qual era a mensagem, se a mensagem estava sendo passada corretamente. Então eu sempre testava. Eu ficava treinando no celular, gravava, depois eu via, eu ficava vendo no espelho. Então eu sempre estava praticando. O meu primeiro serviço como intérprete foi aqui na Cooper, né, no supermercado, para interpretar numa entrevista. Eu fiquei muito nervosa porque era uma entrevista de trabalho, mas graças a Deus o profissional conseguiu, está trabalhando e eu estou muito feliz por essa primeira atuação minha. Depois eu tive outras, fui em outro supermercado e lá foi 7 surdos que conseguiu entrar e eu fui intérprete de todos eles. E muitos outros alunos que testemunham isso, né? Vários alunos que tiveram essa experiência. E para você ter aí um bom aproveitamento nessa aula, eu tô aqui 100% aqui, ó, conectado com você. Eu vou pedir algumas coisinhas aí para você conseguir ficar ligado e absorver o máximo de informações com muita produtividade, que é o quê? Fechar aquele monte de página de internet, desligar ou deixar ali no silencioso o seu celular, ficar focado nisso. Então, separar esse momento para você aprender, desenvolver alguma coisa nesse período. Então, fechar aí páginas, deixar o celular de canto e avisar as pessoas na sua casa que você está assistindo a uma aula que não vai ficar disponível para sempre. Então, a oportunidade que você tem agora para assistir de forma produtiva e que você realmente aprenda algo com esse momento que eu estou passando aqui para você. Muitos me perguntam, né, um pouco da minha trajetória. Resumidamente, eu sou nascida e vivi em Ubatuba até os 18 anos. Eu tinha 3 irmãos e meu pai era motorista, até hoje. Minha mãe era costureira na época e ela fazia bicos para dar conta ali das coisas da casa. E meu sonho, assim, desde pequena, eu gostava muito de blá, 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 né? Falar, assim, as coisas em inglês. Eu queria mesmo, desde pequenininha, aprender inglês. Mas não tinha condições. Numa cidade pequena, tudo é muito caro. Tinha um curso de inglês e tal. E aí, mais na adolescência, que eu tive a oportunidade
oportunidade de fazer um curso de Libras básico em uma associação de pessoas com deficiência, a ADUBA, Associação de Deficientes de Ubatuba, onde uma professora ali dava aula com a sua filha surda e eu fiz um módulo básico. E ali eu tive meu primeiro contato com a Libras, eu tinha uns 15 anos de idade, era adolescente. Depois disso eu tive um namorado surdo, e aí depois disso eu não tinha mais ali oportunidades nessa área. E aí, com 18 anos, eu me mudei para São José dos Campos, que foi onde eu continuei estudando, não só em São José, mas tive que ir para outros lugares correr atrás, porque São José dos Campos é uma cidade do interior. Então, eu tive que fazer cursos à distância, eu tive que me esforçar muito para evoluir e aprender cada vez mais e me profissionalizar na área. Então, eu conheço aí o caminho das pedras de quem mora numa cidade pequena, por exemplo, interior, litoral. Então, eu passei por toda essa dificuldade para depois começar a atuar voluntariamente por um bom tempo. Desde que eu comecei a aprender Libras, eu atuei voluntariamente ajudando os surdos de uma forma mais comunitária, na guarda-mirim, na igreja, em contextos sociais, onde o surdo precisava de uma ajuda e tinha eu ali para ajudar. Eu era uma aprendiz, o surdo me ensinava e tinha essa troca. Então ali eu desenvolvi de uma forma muito prática a comunicação em Libras e aí foi onde eu comecei também atuando como intérprete, voluntariamente no contexto social e religioso. Aí eu comecei a estudar, depois de um tempo, comecei a estudar tradução e interpretação, cursos livres, cursos à distância, cursos presenciais, workshops, oficinas. E aí depois eu fiz a minha pós-graduação, me formei primeiro em gestão de recursos humanos, trabalhei com inclusão de surdos no mercado de trabalho, quer dizer, tinha a ver com a minha primeira formação, e depois eu fiz uma pós-graduação e depois eu fiz um mestrado. Eu estudei o mestrado 2 anos e na área de linguística, que é a área que eu gosto. Pode ver que, né, língua brasileira de sinais é uma língua, então eu vi que tinha tudo a ver ali com a minha formação, com a minha atuação. E aí, a partir disso, isso construiu a minha formação na área. Eu comecei atuando profissionalmente com inclusão de surdos no mercado de trabalho dentro de escolas técnicas que preparavam os surdos para o mercado de trabalho. E aí o tempo foi passando, eu atuei em universidades e faculdades, cursos de propaganda e marketing, curso de engenharia, que foi o que eu mais traduzi na vida, engenharia mecânica, elétrica, aeronáutica, e aí outros tipos de treinamento. Até pela região que eu moro, que é uma região com uma ampla indústria aeronáutica, então isso é muito forte na minha carreira. Então a área de física, matemática sempre foi muito forte na minha atuação. E aí com o passar do tempo, mais ou menos em 2014, 2013, eu comecei a trabalhar com audiovisual, vídeos acessíveis para empresas, filmes, propaganda política, eleitoral, tanto na região, campanha municipal para prefeito e vereador e também para a campanha de a presidência da República. Eu fui intérprete na propaganda eleitoral. Então, e assim, hoje o meu forte é cinema, já fiz quase uns 20 filmes já para cinema, faço canais para YouTube, enfim, tem muito material meu. Trabalhei na TV Câmara, interpretação na TV ao vivo, entre outras experiências que vocês podem ver lá na minha fanpage, que eu sempre compartilho aí minhas experiências na área. Então, hoje a minha forte atuação é em tradução de audiovisual. E como profissional tradutora, eu tenho esse peso da responsabilidade pela categoria. Então eu sou filiada à ABRATES, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Sou filiada e faço parte da diretoria do Sintra, que é o Sindicato Nacional de Tradutores. Também sou filiada ao ASLI, que é a Associação Mundial dos Intérpretes de Língua de Sinais, e também participo de outras associações do meu estado e sindicatos estaduais também. Eu apoio, porque eu apoio o trabalho ali da categoria profissional. Bom, eu já trabalhei, antes de atuar com Libras, eu trabalhei no comércio, eu trabalhava o dia inteiro, essa é a realidade do comércio, eu trabalhava o dia inteiro e ganhava um salário mínimo. E nessa época eu estava finalizando a faculdade e indo para pós, eu estava nesse meio tempo e
Quando eu comecei a trabalhar com Libras, eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava no comércio, mas eu trabalhava metade do tempo. Porque o mercado de atuação geralmente é assim. Se você atua no educacional, por exemplo, você atua mais ou menos 4 a 6 horas por dia, mas o salário é bem acima de um salário mínimo, porque é uma profissão especializada. Então, eu passei a ganhar o dobro e trabalhar metade do tempo. Isso me proporcionou a comprar o meu apartamento, com isso eu consegui casar. Então, assim, me proporcionou também realizar os meus sonhos. É uma profissão que eu amei, assim, desde o começo, e não só a profissão, antes disso eu atuei como voluntária por muitos anos, por tipo, mais de 5 anos eu fui voluntária em igreja, em contexto social, comunitário, então eu não fui direto para a profissão, eu fui por muito tempo mesmo voluntária por amor mesmo a Libras, a comunidade surda, com foco de ajudar na acessibilidade às pessoas surdas. E o que é a Semana Mãos a Libras? Aqui na Semana Mãos a Libras eu vou contar de uma forma resumida alguns tópicos, como que é o mercado de trabalho, como que funciona a questão da Libras, os fundamentos da Libras e muito mais detalhes que eu vou passar mais logo à frente. Vou dar também uma mini aula para você conhecer como que é a minha metodologia. Então a Semana Mãos a Libras é isso. A Semana Mãos a Libras não é o meu curso. O curso de Libras, obviamente, ele é mais longo, ele é mais extenso, eu vou explicar isso mais à frente, tá? Então, a Semana Mãos a Libras é para você que quer aprender, quer saber como funciona o mercado, o que é Libras, o que é trabalhar com Libras, como funciona trabalhar com Libras. Então, vai ser de uma forma bem resumida, bem didática. Eu vou passar tópico por tópico aí para vocês durante essa semana, tá bom? E para quem que é a Semana Mãos a Libras? A Semana Mãos a Libras é para você que quer se comprometer com a acessibilidade dos surdos, para você que realmente quer aprender Libras e quer se dedicar a esse aprendizado. E agora, mãos a Libras, porque agora a gente vai direto ao ponto. Vamos lá. O mercado de trabalho, ele está em expansão? O que é o mercado de trabalho nessa área? Gente, é tão ampla. Eu vou começar com 2 tópicos e vou esmiuçar um pouco para você. Para você que gosta do ensino, gosta de lecionar, nesse mercado existe a área de ensino de Libras, que é você ser professor ou instrutor de Libras. Você pode ser professor do ensino básico até universitário, mestrado, doutorado, você pode ser professor de Libras, tá? Para surdos ou para ouvintes, quer dizer, você pode especializar em ser professor de Libras para surdos ou professor de Libras para ouvinte. Outro ponto, você pode trabalhar na rede pública como professor universitário ou no ensino básico e na rede particular, no ensino básico ou no ensino universitário, ou seja, possibilidades amplas na área de ensino. Agora, na área de tradução e interpretação, também é uma área vasta. Para pensar. Você, ouvinte, que está aí me vendo, eu sou ouvinte. Nós temos necessidades básicas. Eu preciso ir ao banco, ao shopping. A gente frequenta muitos lugares. A gente frequenta restaurante, hospital. A gente, querendo ou não, a gente tem que frequentar determinados lugares, não é mesmo? E o surdo também tem o direito de circular onde ele quiser, seja na área cultural, educacional, saúde, direito, jurídica. Gente, a lista é grande. Então, só na tradução e interpretação você pode atuar numa área específica. Eu atuo no audiovisual, por exemplo, porque eu não daria conta de interpretar na escola, de dia, de noite e tal. Eu já fiz isso, mas não dá conta. A área jurídica também, de vez em quando, o surdo me pede. Então, você pode ser intérprete de eventos, você pode focar só em trabalhar em eventos culturais, eventos empresariais, que eu também atuei bastante, ainda atuo um pouco, mas o meu forte é audiovisual. Você pode atuar na educação dos pequenininhos, né, ali com surdos, sendo intérprete desse surdo ali, desde o ensino básico até surdos que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, você pode ser intérprete em todos os níveis de ensino, se você se especializar, for fluente para isso. E também você pode interpretar em outras áreas, não necessariamente a educação. Você pode ir para a área jurídica, para a área hospitalar, você pode dar treinamentos nessa área para desenvolver intérpretes, ou seja, você pode ser professor de tradução e interpretação. Então, é um mercado muito vasto. E dá um Google aí, tem muitas notícias que saem assim a cada
tantos meses sai uma notícia assim. O número de necessidade, o mercado, ele é muito maior do que o número de pessoas formadas, o número de profissionais capacitados. Ou seja, faltam profissionais intérpretes. Deixa eu dar um Google aí depois. Faltam profissionais, vou até ver se eu colo umas notícias aqui, eu tenho esses prints. Falta, assim, e outra notícia que é muito comum: surdo processo a universidade, surdo processo a escola por falta de acessibilidade, por falta de intérprete. Gente, tem muita vaga e pouco intérprete. Então essa é uma realidade de mercado. Então tem muito trabalho. Tenho muitos colegas que trabalham de manhã na prefeitura, à tarde no estado, à noite em outra escola, tipo na faculdade. Então tem gente, se você quiser, assim, eu conheço pessoas, conheço várias, que trabalham de manhã num lugar, à tarde em outro. É tipo o Július, né? Meu marido tem 2 empregos. O intérprete de Libras é mais ou menos isso. Se a gente quiser, a gente tem 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. É tipo isso mesmo. A gente é tipo um Július nesse mundo. Isso é verdade. Só falo verdades. E por que o método tradicional de aprendizado, ensino-aprendizado de Libras não funciona? Primeiro, porque as pessoas acham que se aprende Libras por palavras, enfim, por falta de conhecimento e de informação, a gente vê que existe um mito sobre o aprendizado de Libras e isso às vezes não é adaptado à realidade. A língua de sinais é de modalidade visual, espacial, então não dá para imitar exatamente o método de um ensino de língua oral, por exemplo. E outro ponto também, que assim, gente, é um mito que eu quebrei assim na minha vida. É que o curso à distância, ele não tem qualidade, tal. O curso à distância, a maior vantagem dele é que você não tem essa de faltar a aula. Você pode, inclusive, assistir os vídeos, reassistir uma aula que você gostou, que você teve mais dificuldade, quantas vezes você quiser. Se você faltar numa aula presencial, azar o seu, você ficou sem aula, esse professor não vai, dificilmente ele vai ter tempo, ou dificilmente a escola vai liberar gentilmente o professor, uma hora do professor vai disponibilizar para repor uma aula só para você. Aí você falta numa aula, o seu colega falta noutra, então é inviável financeiramente para as escolas o curso presencial, esse método tradicional. Isso não é garantia de que você vai aprender. Tá? Outra coisa, o método tradicional nem sempre coloca o professor à disposição do aluno. Eu sou tradutora e intérprete e eu dou poucas aulas de Libras para que eu tenha verdadeiramente um tempo para os meus alunos. Então os meus alunos eles têm fácil acesso a mim. Um exemplo disso o professor precisa estar à disposição para fazer essa troca e o acompanhamento com o aluno. Então o método tradicional professor ensina, fala, o aluno só fica ali, né? Esse é o método tradicional de ensino. Só o professor fala e o aluno não tem oportunidade de expor, de fazer uma troca. Então esse é o método tradicional. Um método diferenciado vai proporcionar para você ter um feedback com colegas e com o próprio professor, né? Ele trabalha um método ali de construtividade, ali, não linear. Então você tem a oportunidade de fazer essa troca, esse acompanhamento com uma pessoa mais experiente para te guiar ali, se você está indo no caminho certo, se você está trilhando o caminho ideal do seu aprendizado. E aí te dando toques ali, dando dicas. No método tradicional, o método tradicional ele é mais imposto, só o professor fala, todo mundo vai embora e aí se você faltar o azar, o problema é todo seu. Todo aprendiz em qualquer área precisa ter um mentor, uma pessoa que saiba mais, que esteja acima e que seja experiente para orientar o aprendiz. E eu acredito nessa troca. Nas minhas aulas também, o método que eu desenvolvi toda aula, ela não está engessada ali de uma forma assim, sinais soltos. Eu sempre coloco em contexto, dou exemplos de variações linguísticas, porque eu estudei linguística, então eu prezo por isso, dessa questão da valorização linguística, a variedade linguística da Libras. A língua não é uma coisa estática, ela é dinâmica, né? Então eu permito que o aluno em todas as aulas me responda a uma atividade. Mesmo sendo à distância, o aluno tem a oportunidade de falar comigo.
Então, esse é um diferencial que muitos cursos no método tradicional não tem. Tipo assim, você só tem acesso ao professor no dia da aula, o resto se vira, o problema é seu. No meu método você tem acesso a mim, pode me mandar mensagem. Tem um grupo também exclusivo, né, para os meus alunos, onde eles se conversam, eles trocam entre eles e eu também participo, eu também faço a minha intervenção e proponho também, eu puxo conversa, digamos assim, eu não vou te assustar, mas eu puxo ali conversa, eu proponho temas para a gente discutir, eu dou dicas de eventos, livros, cursos, enfim, eu tenho um conteúdo exclusivo, específico para esses alunos. E a questão da dinâmica também. Então, eu estou sempre passando a língua de sinais num contexto real de comunicação, né? Que é a famosa a Libras em contexto. Porque uma língua, ela ocorre em contextos e não de uma forma assim isolada. Essa palavra. Um curso de Libras não é feito só de vocabulários. Embora faça parte, mas existe todo um complexo que abrange aí o aprendizado de uma língua. E aí no meu curso o diferencial é isso. E eu ensino muita coisa no meu curso que eu fui aprender como eu já era intérprete, entendeu? Então tem coisas que algumas pessoas, alguns cursos, métodos tradicionais ensinam como, é um bônus, é um extra, isso aí você tem que aprender no curso de intérprete. Não, a linguística da língua de sinais, na prática, ela tem que ser aprendida no aprendizado da língua mesmo, né? Não é um bônus, não é algo a mais, é o essencial para você se comunicar bem na Libras. Não é só soltar sinais, é saber se comunicar de forma clara na Libras. E isso é o que eu prezo pela minha formação aí na área de tradução e linguística. Alguns até dizem, mas é caro, ou não tenho tempo. Se a Libras não é prioridade para você, realmente você não vai arrumar tempo para ela. Se ela for realmente prioridade na sua vida, se ela é prioridade. Outra coisa, não existe o que? Prioridades. Eu tenho 15 prioridades. Não existe isso. Você tem prioridades dentro de cada área. A minha prioridade na família, minha prioridade com Deus, minha prioridade em termos de qualificação profissional, eu tenho uma prioridade para cada. Não existe, para a família eu tenho 5 prioridades, para isso eu tenho 10 prioridades. Não existe isso. Não existem prioridades, existe prioridade no singular, tá? Então, o aprendizado de Libras, como qualquer outro idioma, vai exigir que você realmente se dedique. Por quê? Você querer fazer uma aula, seja presencial, seja à distância, uma vez por mês, uma vez por ano, a cada 6 meses, o processo vai ser longo, vai demorar décadas mesmo. Mas se você se dedicar ao meu método, diariamente, semanalmente, de forma constante, permanente, você vai alcançar o resultado. Por quê? A gente memoriza aquilo que a gente faz bem. Eu, sou dona de casa também. E assim, meu bolo sai uma desgraça, porque eu quero fazer bolo 3 vezes por ano. Vai ser ruim, porque eu não pratico isso, eu não tenho a mão. O pessoal fala ter mão. Na Libras também, para você ter mão, para você adquirir leveza, você precisa treinar, você precisa de treino, você precisa estar sempre colocando em prática, colocando a mão na massa, mãos a Libras, e sendo orientado de como melhorar, ali aprendendo técnicas de como melhorar. Isso faz parte. Então, meu método proporciona isso, essa possibilidade de adquirir técnicas para melhorar a fluência na língua de sinais. Essa fluência, eu digo, vocabulário, saber formar, saber se comunicar, saber entender e ter leveza, porque não adianta, eu sei Libras, e fica igual um robô, assim, ó. Gente, surdo não sinaliza, assim. É horrível, gente, é muito feio. Então, assim, no meu curso, desde o começo, o aluno, ele aprende a sinalizar com leveza e tal. Isso, inclusive, muitos intérpretes me elogiam nesse sentido, que eu tenho essa leveza, né, nas mãos. Mas isso eu adquiri com o tempo, tem técnica para isso. Isso eu ensino no meu curso lá do básico, né, no decorrer do curso a gente treina aí desde as primeiras aulas, tá? Tem técnica para isso. E é isso, a questão de tempo e de dinheiro, se você for comparar com outros idiomas, a Libras, ela não é cara, né? O valor de um curso de Libras caro é você ficar ali parado, não investir, ver todo mundo decolando ali na carreira, as oportunidades de trabalho se expandindo, os intérpretes sendo bem pagos, porque é uma área escassa, né? Tem poucos profissionais. Por ter poucos, as empresas disputam ali, é quase um leilão, só que um leilão contrário, né? Oferece-se salários
né, compatíveis com a escassez de profissionais. Então, para atrair bons profissionais, tem empresas que oferecem valores bem interessantes para ter, né, profissionais. Então, é uma área que oportuniza isso. Então, é incomparável, assim, o que você tem a ganhar com isso. Então, quando você olha para o investimento e para o tanto que você pode ganhar, você vê que esse valor, tipo, não é nada, né? Se você for parar para pensar, for calcular custo-benefício, realmente não tem nem comparação. E ainda mais se você for comparar com outros cursos de idiomas. Bom, nosso tempo está acabando, mas na próxima aula, na quarta-feira, eu vou contar detalhadamente como que é o processo de aprendizagem de Libras para que você tenha um bom aproveitamento. Algumas pessoas acham que não vai conseguir, que vai ser impossível, mas calma, você consegue, você é capaz, é possível. E nessa aula de quarta-feira que eu vou contar como isso é possível e como fazer isso, como chegar lá, tá? Quero contar aí com a sua participação. Gostaria que você comentasse aqui embaixo em que área você gostaria de atuar aí na área de Libras e o que você espera de um curso de Libras, o que você acha que tem que ter no curso de Libras. É com base nisso que vai ajudar eu a aprimorar aí o formato do curso, do treinamento que eu já tenho, tá? Então vai ser um prazer. Espero você na próxima aula. Ah, e se você ainda não curte, não me segue no Facebook, segue lá, porque eu sempre estou postando vídeo diariamente, conteúdo, dica, material de estudo, enfim, tem muita coisa bacana lá. Então, curte, segue lá na minha página, espero vocês. Eu também respondo mensagens por lá, tá bom? Até a próxima!